O capitão Teles Grilo é o comandante da 3ª Companhia de Caçadores Especiais, a primeira força enviada para a zona sublevada. Uma área quase do tamanho de Portugal, com cerca de 150 mil habitantes. Sediada em Malange, a companhia segue para Milando, onde no dia 11 chegam notícias de que 2 centenas de nativos se recusam a trabalhar por ordem de Maria e Casa Vubu. Ameaçam os cipaios, mas serenam com a chegada da tropa no dia seguinte. Porém, a situação agrava-se durante o mês. Sansalas abandonadas, centenas de revoltosos em diversas povoações, a morte de um capataz da Cotonang. Fevereiro começa com mais de 1000 grevistas concentrados em Kundarriabaza, onde os europeus são obrigados a fugir. A Força Aérea é chamada em apoio da 3ª Companhia de Caçadores Especiais. Nós pouco podíamos fazer e, de facto, o nosso papel praticamente era ir ver onde é que estavam as tropas. Os rádios que as colunas militares levavam, a coluna militar levou, não conseguia comunicar com Malange. Já estava bastante distante, os postos seriam fracos, haveria elevações, enfim, e o comando que estava em Malange não sabia onde estavam as tropas. E nos primeiros dias a nossa missão era ir ao encontro deles, dar ali umas voltas e tornar para Malange e dizer, eles estão aqui. A 3ª Companhia, comandada por Teles Grilo, não chega para conter a revolta e alastra a toda a baixa do Cassange. O comandante-chefe das Forças Armadas em Angola, General Monteiro Libório, ordena então a Operação Cassange. É entregue ao Major Rebocho Vaz o comando de um batalhão eventual de caçadores, formado pela 3ª, pela 5ª e pela 4ª Companhia de Caçadores, esta do capitão Teixeira de Moraes. A 4ª Companhia parte de Luanda a 4 de fevereiro, exatamente quando dezenas de revoltosos estão a atacar as prisões da capital. Destinada a Tembo-Aluma, a companhia sai de Malange no dia 5, com o objetivo de surpreender os rebeldes em Kundarriabaza. Antes disso, porém, perde 2 cabos, havendo 6 mortos do lado africano, naquela que é considerada a primeira emboscada da guerra. A Companhia de Teixeira de Moraes era formada por 4 pelotões e por secções de morteiros, de metralhadoras Madsen e lança-granadas foguete. Com espingardas Mauser, os soldados progrediam debaixo de chuva. O capitão levava ordens para desarmar e prender os nativos, humilhar os seus chefes e matar em último caso. Mas os mortos seriam muitos, desde o início da operação. Falando a este programa, embora não para as câmaras, Teixeira de Moraes destaca um episódio em que os nativos impediam a entrada da tropa numa zona que afirmavam independente e rasgavam cadernetas portuguesas e imagens de santos. Cantavam, diziam que as balas dos brancos eram água e o governo caca de galinha, e envolviam a tropa com grandes grupos ruidosos. O relatório refere 70 nativos mortos e 30 feridos. Teixeira de Moraes pediu logo no início a intervenção da Força Aérea, que cumpriu missões de transporte e reconhecimento, lançamento de víveres, munições e panfletos, e sobretudo operações de fogo por aviões T-6 e PV-2, que atacaram concentrações de grevistas, provocando um número nunca apurado de vítimas. O piloto José Ervedosa, que depois desertou, afirma que 17 aldeias ficaram destruídas e 5.000 homens, mulheres e crianças queimados, e que a aviação usou bombas napalm. Eu não vi, cruzei-me 2 vezes com os PV-2, mas eu quase que ia dizer que não, mas se ele diz que sim, ele estava lá na origem. Aquilo que ele me disse é que ele participava nas operações, como qualquer piloto aviador, sem grande consciência do que estava a fazer, até que um dia ocorreu-lhe ir verificar, voando na baixa altitude, e verificar o resultado dos bombardeamentos. E o que ele viu sobre uma população dizimada impressionou de tal modo que ele nunca mais conseguiu aceitar a sua continuação. Teixeira de Moraes pediu várias vezes a intervenção da Força Aérea, mas afirma que não foi usado napalm e que os PV-2 lançavam bombas explosivas e utilizavam metralhadoras. Por sua vez, embora desarmadas, as avionetas Auster eram usadas para lançamento de granadas.
havia um elemento do exército que ia ao lado do piloto com granadas, abria-se a porta, com o joelho segurava-se a porta e depois, de cima, atiravam umas granadas cá para baixo, porque isso víamos nós, as populações a cada passo estavam naqueles terreiros, e os terreiros estavam cheios de gente, e eles faziam muitas punhadas para o avião, e chegavam a disparar os canhangulos, nunca atingiram avião nenhum. E houve casos em que os nativos foram mortos pelos aviões a que davam as boas-vindas, julgando os enviados de Maria. Tudo se encontra pacificado e o terror de Maria desapareceu para dar lugar ao terror do exército. O mito desfez-se e a principal cutilada foi dada ontem pela avioneta que eles estavam convencidos que vinha do Congo e que cumprimentaram. Evidentemente que a resposta que lhes deram matou 10 e convenceu-os de que Maria estava zangada com eles. As difíceis condições de vida dos nativos em revolta constam dos relatórios da 4ª Companhia, que chegara finalmente a Tembo-Aluma após 14 dias, inúmeros mortos, feridos, prisioneiros, populações em fuga para o Congo e outras que se entregaram. Os sobas eram amarrados e exibidos para exemplo de submissão aos portugueses. Bumba, o grande soba de Tembo-Aluma, chefe dos Maolos, era o troféu mais cobiçado, mas fugiu à perseguição. Apenas deixou para trás a caderneta que a tropa recolheu. Na povoação, os nativos tinham fugido dos militares. Os brancos tinham fugido dos africanos. Em poucos dias, deixaram de haver colonos na Baixa do Cassange. Cumprida a missão da 4ª Companhia, ficava no terreno a 3ª, que iniciara a operação mais tarde, por inoperacionalidade das viaturas. Estava previsto que as colunas de Teles Grilo e Teixeira de Moraes avançassem para norte por vias diferentes, se encontrassem em Marimba e seguissem juntas para Tembo-Aluma. No entanto, a 3ª Companhia nunca chegou a alcançar Bilando, embora tenha executado diversas operações que se saldaram por muitos mortos. Sobre a atuação da Companhia de Teles Grilo, o próprio comandante do batalhão eventual sublinharia em livro os excessos de violência a que ficou ligada. Rebocho Vaz aprecia negativamente o perfil militar do capitão, comentando que, sob o seu comando, deixou de haver feridos e prisioneiros. Os relatórios passaram a falar só em mortos. Causando um número de vítimas nunca apurado, a atuação militar portuguesa terrestre e aérea na Baixa do Cassange acabou por passar à história como um massacre.